Como fechar toda reunião de vendas que você entrar na sua agência de marketing? O que acontece? A venda, para que ela consiga correr, existe duas etapas. Existe a parte lógica e também existe a parte emocional. A parte lógica é uma parte que é muito sistemática, tá? A gente tem por aqui um sistema que foi criado, inclusive, pelo Jordan Belfort, tá? Talvez o Jordan Belfort você não conheça pelo nome, mas talvez você lembre, conheça o filme dele, que é o Lobo de Wall Street. Aquele cara que fez aquele filme loucaço lá, enfim, tudo mais, ele é, inclusive, na pessoa física dele, ele é um puta de um canalha, isso é fato, tá? Mas a parte comercial dele, a parte com o vendedor dele, é um exímio vendedor. Então, esse sistema todo foi baseado nele, ele foi na verdade, o criador, que quando a gente começou a nossa operação de marketing também por aqui na nossa agência, a gente modelou o sistema dele e também adaptou para o nosso caso, tá? Mas o que acontece? A venda, para ela ocorrer no final da reunião, a pessoa ela precisa comprar algumas coisas antes. Seguinte, a pessoa precisa primeiro comprar você. Por quê? Existe aqui basicamente essa linha reta, né, explicando também um pouco melhor esse conceito, que existe o ponto A da reunião até o ponto B da reunião. O ponto A é o início da reunião, que você acabou de entrar com aquele possível cliente, e o ponto B onde você tem ali o Pix na sua conta, tá? Então, para começar, até o final da reunião em resumo, existe essa linha que é reta. Só que durante essa reunião existem também alguns muros que têm que ser quebrados. Do ponto A até o ponto B vão existir 4 muros. O primeiro muro de todos que tem que ser quebrado, tem que ser ultrapassado também com você e também com o seu possível cliente, é você, tá? Por quê? Se você tem aqui realmente um produto muito bom, um método muito bacana, mas o seu possível cliente, ele nem sequer compra você como vendedor, cara, não adianta, ele não vai comprar a sua solução. Você pode ter o melhor produto do mundo, só que se você realmente aqui um mau vendedor, alguém que se expressa mal, alguém que não é agradável, em resumo, né? Cara, não vai rolar, tá? Então, o que a gente tem sempre que é se atentar na hora que eu fazer uma reunião de vendas. Pô, no meu caso, se eu fosse fazer uma reunião de vendas aqui agora, eu ia entrar aqui com um blazerzinho, entrar realmente um pouco mais alinhado. Então, assim, a depender realmente do seu perfil de cliente ideal. Então, visual alinhado, comunicação clara, tá? Comunicação clara no quesito de você saber organizar os pensamentos com a sua fala, também saber fazer boas perguntas, tá? Então, você não fazer perguntas idiotas também é bem importante. Além também que o principal, entregar segurança ao seu cliente. Você ter domínio do que você fala, demonstrar para ele que você realmente entende ele, também que você acredita no que você vende. Porque se eu vou vender algo, eu nem sequer acredito no meu próprio produto, imagina um cara que nem sequer me conhece ainda. Porra, o cara não vai comprar, sabe? Então também isso é uma coisa que pra gente é muito importante, a gente também já conseguir entender. Depois que a pessoa passou pela primeira barreira, né, pelo primeiro muro, digamos assim, da reunião do ponto A até o ponto B, que é você. Então a pessoa te comprou, digamos assim, né? Agora vem o segundo muro, que é o muro da sua empresa. Ou seja, você demonstrar para o seu cliente, seu possível cliente, na verdade, que você é uma empresa séria, você tem uma empresa séria, você atendeu tantos clientes, que você também é especializado no nicho da pessoa. Às vezes, né? Isso foi também, inclusive, o motivo, a gente também já abrangiu o nosso caso para o mercado imobiliário. Então, assim, quanto mais você conseguir demonstrar para o seu cliente que você é autoridade, melhor, tá? Que você é autoridade, também, a sua empresa também é autoridade, perfeito? Passei o segundo muro, comprei o Thiago, por exemplo, e também comprei a empresa do Thiago. O que a gente tem que agora vender para esse cara? Vender o nosso método. Por quê? Por mais que você tenha uma empresa muito boa, você também seja um cara muito bacana, se o seu possível cliente ele não vê que você tem aqui algo como diferencial com o seu método, ele não vai comprar você, ele não vai comprar a sua empresa, não vai acontecer, tá? Não vai comprar seu produto no final também que você quer que seja o resultado esperado, imagino eu, né? Então, o seu método também tem que ser muito bem explicado. Então, nesse caso, ainda mais para agências de marketing, que é o meu próprio meio, inclusive, cara, foca aqui em trazer um método que seja diferente da maioria. Foca em trazer muito mais para o seu possível cliente nessa reunião, por exemplo, trazer para ele que, cara, porra, aqui você tem um método que você não foca em volume de lead. Você foca muito mais em qualificação, foca muito mais em venda, foca muito mais em resultados práticos e também financeiros para ele. Então, assim também que você vai começar a ter um desenvolvimento melhor do seu método, tá? Mas isso é algo muito pessoal, que é muito difícil eu trazer no vídeo aqui para o YouTube, né? Mas, assim, pegue também isso aqui e também já traz algo para o seu caso específico, beleza? Fiz isso, fiz com que a pessoa me compre, fiz também com que a pessoa compre em minha empresa. Agora ela comprou o meu método, porra, você está na cara do gol, velho. É só pegar agora e fazer um chute ali bem colocado. Começar também a trazer um pouco mais sobre o seu produto e trazer seu produto com atratividade para aquele cara, né? Por quê? Se o seu produto não é bem explicado, se o produto não é claro, a sua proposta que você tem ali, talvez o cara fique confuso, talvez você dê dúvidas para ele. E quanto menos dúvidas você der para o seu cliente na hora da decisão de fazer a compra ou não da sua solução, melhor, tá?
Então, o seu produto também tem que ser a última barreira. Então, em resumo, se vender bem para o seu cliente, vender bem também a sua empresa, vender bem também o seu método, bem explicado, também bem diferente, digamos assim, da maioria, tá? Então, nesse método que a gente fala para aqui, cara, é trazer justamente o mecanismo único, né? Que é bem conhecido também no mercado digital. Então, cara, fazer com que o seu possível cliente ele veja que, pô, o que o Thiago tem aqui é algo único, cara. Nunca vi isso aqui em nenhuma outra agência de marketing. Pô, da hora. Entende? Então, o que a gente tem sempre também trazer como um conceito, em resumo, é isso. Então, eu fiz isso, cara. Agora a gente vem para a etapa também agora da dinâmica da reunião. Aí, porra, aqui que o bicho pega, tá? Por quê? A dinâmica da reunião, inclusive, é uma dinâmica que ela existe aqui algumas etapas a serem seguidas. Mas você lembra que eu te falei ali no início dessa aula, desse vídeo, né? Que a venda, a parte lógica da venda, é uma parte que é sistemática. Ou seja, toda venda que você vai fazer é igual, cara. Toda reunião que você vai fazer é igual. Talvez você esteja começando a fazer reuniões para agora na sua empresa, você esteja um pouco ali, cara, receoso de fazer a reunião, sem muito saber, né, o que vai ser feito. Mas, cara, se você entender o processo, se você tiver um processo bem montado, não tem por que você não fazer boas reuniões. Porque é um sistema, é um método bem metódico mesmo, tá? Então, qual que é a dinâmica inteira da reunião? Isso aqui, inclusive, gente, é um conteúdo pago, tá, velho? Mas o que rola? A primeira etapa da reunião, realmente, comecei a reunião com o meu cliente, né? O cliente entrou aqui comigo no Google Meet, que é o nosso caso, a gente usa o Google Meet. A primeira coisa do mundo que eu vou fazer com esse cara é fazer aqui um papinho doce, que a gente chama popularmente aqui na nossa empresa, tá? O que é o papinho doce? Fazer um rapport, fazer uma conexão com aquele cara. Então, vamos supor que entrou um cara na reunião agora comigo. Eu vou me apresentar para ele, claro, vou fazer todo o restante. Mas antes de eu trazer a reunião séria, fala, fulano, tudo bem? Fulano, me chamo Thiago, cara, muito prazer falar com você. Fulano, vi que você é de Minas, cara. Você é de onde, de Minas? Por exemplo, tá? Posso pegar aqui uma referência da cidade dele, puxar também assunto, dar também a brincada também, porque a reunião também tem que ser uma reunião leve. Quanto mais você conseguir fazer com que a reunião seja leve, é melhor, cara. Então, foca muito mais realmente ser ali uma conversa, não só uma, sabe, aquela venda seca, aquela venda direta. Isso não vai fazer você conseguir vender conforme você gostaria, tá? Então, a primeira coisa, fazer um papinho doce, fazer com que a pessoa ali comece a, cara, se engajar. Inclusive, essa também questão da modulação da voz, é importante você fazer. Por quê? Se eu entro numa reunião com um cara que fala mais assim, que ele fala um pouco mais lento, um pouco mais leve, cara, eu vou me igualar à voz dele. Então, existe a modulação vocal. O espelhamento, que é chamado. Mas se eu entro na reunião com um cara que fala 1000 graus, fala correndo, eu também vou falar um pouco mais nessa linha, sabe? Então, essa também questão também muito identificada, inclusive, no próprio rapport, tá? Mas isso aqui é o assunto para outro vídeo. O que acontece? Depois que eu faço um rapport, depois que eu faço um papinho do essencial, eu vou também agora alinhar expectativas com o meu possível cliente. O que isso quer dizer? Entrei na reunião com o cara, fiz um papinho doce inicial com ele, fiz uma conexão ali breve também com esse cara aí de início. Vou agora alinhar expectativas. O que é isso? Falar, fulano, seguinte, cara, essa reunião por aqui vai servir para isso, isso e isso. Eu vou primeiro fazer isso com você, fazer perguntas para você, depois eu vou entender um pouco mais sobre o seu cenário, um pouco mais a fundo. Depois também, se fizer sentido, também te trago uma proposta. Mas caso não faça, nosso network foi feito igual. Fechou? O exemplo, tá? Em resumo, o que eu faço aqui com o meu cliente? Alinhar a pauta da reunião. Por quê? Se você não faz isso aqui na sua reunião, cara, você vai chegar aqui no meio da reunião, ou bem no início ainda, o cara vai te perguntar, ô Thiago, ô fulano, mas qual que é o preço? Porra, velho, você vai dar uma quebrada ferrada se você não souber como sair dessa situação. Então, para evitar com que isso aconteça, também já traz todo o escopo da reunião que vai ser seguido. Primeiro isso, depois aquilo, e assim por diante, tá? Terceira etapa da reunião, você também definir o compromisso para aquela reunião. Ou seja, fiz o alinhamento do escopo da reunião, que vai ser falado na reunião inteira. Agora eu vou fazer o que com ele? Vou definir o compromisso para essa reunião. Resumo. Então, como é que eu defino esse compromisso? Fulano, se no final eu entender que eu posso te ajudar, vou te fazer uma proposta, tá? Uma coisa também que eu quero alinhar muito bem com você, cara, é o seguinte. Nessa proposta, se você também entender que eu posso te ajudar, que você gostou do que eu te apresentei, que você realmente viu o valor em tudo que eu te passei, eu quero muito que você me dê um sim. Pô, tchau, pra mim fez sentido, quero seguir, ou não, tchau, pra mim não fez sentido, pra mim não curtiu muito, tá tranquilo, tá? Posso contar com o seu sim ou com o seu não? É a definição de compromisso, cara. É algo que é muito simples de ser feito, só que te poupa aqui um trabalho muito grande de ficar convencendo o cliente a querer falar no final. Por quê? Se você já define isso desde o seu começo da reunião, vai ser muito mais fácil aquele cara no final se sentir confortável. É claro, também vai também ter, é claro, também sempre aquele receio de falar a verdade, né? Também pela etapa
pela parte do lead, por exemplo. Então, às vezes o cara achou caro, mas ele não vai querer falar. Mas se você define esse compromisso antes, a chance disso acontecer é pouco menor, porque o cara sente um pouco mais à vontade. Pô, cara, só me fala um sim ou não, fechou? Só isso. Por exemplo, tá? Quarta coisa, escutativa. Aí que, cara, é nessa etapa que muita gente erra. É nessa etapa que muita gente começa a falar pra caralho, começa a realmente correr com a reunião, sendo que não tem motivo pra você correr. A reunião, pra você fazer uma boa venda, você tem que escutar muito mais do que você falar, velho. Aqui que eu começo também a ficar um pouco puto, inclusive, com as pessoas que fazem reunião, porque, cara, você vai querer falar mais que o seu cliente. Pô, não dá, velho. Você tem que escutar muito mais ele ativamente, que a gente usa também hoje como sistema de perguntas, né? Que é o Spin Selling, em resumo. Tem também o Bunch, tem vários outros, mas o que a gente está em fase aqui hoje, que é o mais famoso, inclusive, que é o Spin. E o que acontece, né? Você tem que fazer uma boa pergunta aberta no início dessa reunião. Por quê? Vamos supor, fiz tudo isso com o meu cliente, defini compromisso com ele, fiz também aqui agora, parti também para a etapa 4, né? Etapa da mente escutativa. Fulano, fala pra mim, cara, quem trouxe você para essa reunião de vendas hoje? Essa reunião de vendas. Você nunca vai falar reunião de vendas, pelo amor de Deus. Quem trouxe você para essa reunião hoje, junto comigo? Aí sim, agora ficou melhor. Então, quanto mais você conseguir fazer uma pergunta aberta nesse início também que seja boa, para o cara começar a falar o que trouxe ele para aquela call, é legal. É o que a gente sempre faz também do nosso lado, tá? Então, basicamente, você também pode fazer uma pergunta um pouco mais aberta e depois também que a pessoa começar a falar sobre, o que acontece? O Spin, ele é um processo que a gente executa muito por aqui para que a gente consiga entender cada vez mais a fundo, tá? Eu gosto muito de fazer analogia para ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que você começou a reunião de vendas com o seu cliente. No começo da reunião, você tem que começar a cavar cada vez mais informações para até chegar o núcleo central da dor do seu cliente. Ou seja, o que o seu cliente vai falar nessa primeira pergunta aberta que você vai fazer para ele é só uma camada superficial, tá? O cara realmente ele não vai ter essa abertura toda ainda de falar todo o problema dele. Talvez ele nem saiba todo o problema que ele tem hoje na empresa dele. Então, quanto mais perguntas ele conseguir te responder nesse processo de Spin Selling, melhor, tá? Tem também, inclusive, outro vídeo só sobre Spin Selling aqui no canal, então caso também você tenha dúvidas sobre o que é o processo, vai lá também para assistir, beleza? Quinta etapa, calculadores de vendas. Seguinte, depois que eu entendi o que meu cliente precisa, o Spin, né, o acrônimo Spin, S de situação, P de problema, I de implicação, N de necessidade. Então, o que eu fiz? Entendi a situação dele, entendi também um pouco mais sobre os problemas também que ele tem. Agora que eu entendi os problemas que ele tem, eu vou começar a implicar com ele, que é o I de implicação ali do Spin. Vou começar a falar, pô, irmão, você tá na merda, hein, cara? Pô, você tá em uma situação que tá complicada mesmo, né? Em resumo, isso que a gente vai começar a fazer com outras palavras, é claro, né? Depois também que eu fiz isso, falei, cara, fica tranquilo, sei que você tá na merda. Eu comecei a fazer o cara sentir mal de ele tá onde ele tá. Eu vou agora fazer o quê? Vou começar a fazer a questão do N, de causar a necessidade dele sobre a minha solução, tá? Isso para agências de marketing, pessoal, que a gente sempre faz aqui no nosso caso, tá? Quinta coisa, depois que eu comecei a fazer esse spin todo, fiz a escutativa, entendi o que esse cara precisa, agora eu vou partir para o que a gente usa hoje no nosso caso, uma calculadora de vendas, tá? Por que existe essa calculadora de vendas, cara? Existe aqui muito para que a gente consiga, primeira coisa de tudo, entender o bolso do nosso cliente indiretamente. Vamos lá, vamos retroceder um pouco a fita, tá? O que é essa calculadora em primeiro lugar, né? Seguinte, a calculadora que a gente usa por aqui, cara, é uma calculadora que a gente tem ela muito para que a gente consiga trazer para o nosso cliente algo que ele veja algo mais simples. Como é que eu posso dizer isso um pouco mais fácil, né? Basicamente, o nosso cliente ele consegue aqui ver um pouco mais factível em dados, basicamente, né? Sobre o nosso trabalho. Ou seja, ele consegue ver que se ele investir tanto, ele vai ter um resultado projetado de tanto, por exemplo. Tem também esse calculador, inclusive, que a gente também entrega para a nossa galera aqui do acompanhamento, né? Que é voltado ao mercado imobiliário, que é também voltado à clínica estética, voltado também a qualquer também outro formato, arquitetos, matrículas para escolas e assim por diante, tá? No nosso caso, a gente usa muito o mercado imobiliário, que é o nosso foco principal aqui da empresa. Então, o que a gente faz com essa calculadora, tá? A gente faz toda uma projeção de vendas para o nosso cliente entender, pô, curtiu o Thiago até agora, cara, aí a gente teve uma boa conexão, teve um bom papo, ele também me entendeu, me causou também necessidade de comprar a solução dele. Então, agora que a gente vai partir mais para a etapa do nosso método, que é a projeção de vendas pela calculadora, tá? Na calculadora, a gente faz aqui uma projeção inteira com o nosso cliente. Para a primeira coisa de tudo do mundo, a gente entender aqui o bolso do nosso cliente.
Como é que eu faço isso, velho? Isso aqui, porra, véio, isso aqui é conteúdo muito caro, véio, essa porra. A gente cobra um valor interessante aqui para ensinar isso mais a fundo para cada um. O que acontece? O bolso do nosso cliente a gente vai entender através de uma pergunta indireta, tá? A gente faz isso perguntando para o nosso cliente, no nosso caso, que a gente também faz o trabalho de anúncios, né, para imobiliárias. A gente faz aqui o seguinte, a gente entende primeiro quanto que ele consegue investir em anúncios. Se o cara fala aqui que ele consegue investir mensalmente em anúncios R$500, cara, não é nosso cliente, velho. O cara não vai ter nem aqui, não vai ter nem como investir junto com a gente. Porque se R$500 ele consegue investir o teto dele, pô, imagina pagar uma assessoria de marketing completa, enfim, vai ser um pouco mais complicado, tá? Mas se você, na hora de você fazer uma projeção de vendas com o seu cliente, você pergunta para ele, fulano, quanto é que você consegue investir hoje em anúncios? Ele fala que, porra, R$10.000 mensais, você já vê que aquele porte de empresa é um pouco mais elevado, um pouco mais interessante também para fazer um fechamento com um ticket mais alto, tá? Então, o que a gente faz aqui com o nosso cliente, primeiro entender qual que é o investimento também que ele vai ter para fazer em anúncios, que é o nosso caso. Depois que também a gente faz com que a gente entenda o bolso do cliente, se a gente vê, inclusive, que o cara não tem condição financeira, a gente nem continua a reunião, a gente para a reunião naquele exato momento, tá? A segunda coisa, a gente também tem que fazer com que a gente demonstre para o nosso cliente o quão foda é o nosso trabalho, velho. Porque se eu faço uma projeção de vendas com aquele cara, ele entenda que o meu trabalho é complexo, que eu tenho muito mais uma questão aqui de qualificação de lead, por exemplo, no nosso caso, que é o mercado imobiliário, que é o que mais importa, trazer visitas, trazer vendas para o meu corretor, para a imobiliária estar junto com a gente, cara, ele vai começar a ficar ainda mais engajado junto com a gente. Então, essa questão da calculadora, a gente usa muito isso depois do spin, para a pessoa começar a ficar ainda mais engajada junto com a gente. Ver valor, ver que tem um método por trás, ver também que tem uma coisa por trás, tá? E depois também, a última coisa também que a gente faz, da calculadora inclusive, se está um pouco confuso para você, cara, volta aqui no canal, tem alguns vídeos também de reuniões de vendas que eu uso essa calculadora com alguns clientes ao vender para minha própria agência, tá? Então, se tem também aqui uma dúvida, volta lá que você vai também ver um pouco mais na prática também se acontecendo. Depois também faço o meu cliente sonhar, velho. O que é fazer o cliente sonhar, mano? Faço com que o cara veja que se eu investir 2.000, com base nesse cenário aqui de resultados, de investimentos, comissão e tudo mais, o cara vai voltar 16.000 no bolso dele. Tá bom? Pra mim eu acho que tá interessante, né? Mas como é que a gente pode melhorar isso aqui? Se eu faço com que o cara comece a imaginar, comece a sonhar que, se eu melhorar um pouquinho aqui o meu custo por lead de R$10 para R$8, reduzindo R$2 aqui no meu custo, eu vou ter R$4.000 a mais no meu bolso, véio. Sem mudar nada, sem investir R$1 a mais. Caralho, que foda! Então, o que a gente faz com o nosso cliente, em resumo, é isso. A gente faz com que ele comece a sonhar cada vez mais nessa reunião, tá? Então, essa parte dele imaginar, dele começar a falar, porra, mano, caralho, o Thiago é foda mesmo, ele tem aqui um processo que ele é muito metódico, tem isso aqui muito bem alinhado, e se eu melhorar isso aqui um pouquinho mais, ele vai começar também a vender ainda mais junto comigo, né? Junto aqui, né? com uma empresa. Então, essa também é a etapa da calculadora, beleza? Ficou claro? Se não tiver... Ficou claro? Se não tiver também ficado claro, você também fala aí no comentário que eu também já consigo te ajudar. Sexta coisa da reunião, você vê que é longa pra caralho, né? Sexta coisa da reunião, a apresentação da empresa, a apresentação de slide em si. Então você viu que até agora a gente não teve aquele papo chato, aquele papo morno na reunião, de ficar conversando ali, apresentando slide, um monólogo, né? Que é uma coisa que a gente sempre evita ter do nosso lado. A gente fez uma conversa, a gente entendeu o cara um pouco mais a fundo, fez também uma projeção de vendas, então o cara também já ficou um pouco mais brilhando os olhos, né? Pela questão financeira também, é claro. Depois a gente vai partir agora para quê? Para a apresentação da empresa. Então, tudo que eu fiz até agora, você vai ver que foi só me vender, velho. Para o cara ver que eu sou foda no que eu faço. Se o cara já vê que eu sou foda, porra, mano, já comprei ele. Ele já me comprou muito mais fácil, tá? Então, a apresentação da empresa, depois a gente também já parte para cá. E é também muito importante essa apresentação, é claro, não vai ser tema desse vídeo, tá? Porque, esse aqui é um conteúdo de, muito fundo escondido, digamos assim. Mas qual que é a questão? É bom também você, durante sua apresentação de slide mesmo da sua empresa, que depois que a gente se vende, a gente também tem que agora vender a empresa, né? Sobre o método, também questão de clientes. É também importante também você fazer durante essa reunião micro confirmações. O que é isso? Vou estar falando com a pessoa na reunião, vou estar apresentando o material? Vou estar apresentando. Só que se eu não pegar micro confirmações com o meu cliente na reunião, o que vai rolar? Vai virar um monólogo, velho. Vai virar realmente algo aqui que o cara vai ficar só escutando.
Mas, porra, não vai ser uma interação. Então, o que a gente faz durante a reunião? A gente também pega microconfirmações com esse cara. Então, fulano, até agora fez sentido? Até agora você gostou, cara? Você acha que também pode ser aplicável para o seu trabalho, para a sua empresa? Pô, Thiago, acho que pode ser aplicado. Acho que pode ser aplicável, né? Gostei também bastante. Pô, maneiro, né? Bacana. Então, o que a gente faz também com esse cliente é também ir conversando com ele durante a reunião, para não ficar só monólogo e, enfim, uma coisa também que é bem ruim. Cara, na reunião, uma parada que o pessoal erra muito, tá? Você não pode ler a apresentação, velho. A apresentação é um material de apoio, então você não pode ler a apresentação, pode também ficar pulando etapas da reunião. Pô, fazer uma reunião aqui com um conhecido, com uma indicação, você vai querer ficar pulando etapas? Às vezes você vai pular etapa, um slide ali que às vezes é necessário, por preguiça ou porque o cara já te conhece, enfim, tudo mais, e você acaba perdendo a venda. A gravação acabou parando, voltando aqui em outro momento, em outro dia inclusive, mas o que acontece, né, cara? Em resumo, o que você tem que fazer é o quê? Você realmente tratar a reunião como se fosse uma conversa ali com a pessoa e, é claro, você também sempre pensando em convencer essa pessoa sobre a sua própria ideia, tá? Então, cara, evita pular etapa, porque a gente também já tinha falado anteriormente, para também de falar correndo para acabar logo ali a reunião, né? Que isso também é uma coisa que quando você está nervoso, por exemplo, eu no meu começo, quando eu fazia várias reuniões, pô, velho, aqui a gente faz hoje 8 reuniões por dia, mas nas primeiras reuniões, uns 5 anos atrás, quando eu estava começando a fazer, cara, era uma correria, porque eu queria falar logo, para acabar logo e meio que passar aquele sacrifício, sabe? É também uma questão também que eu acabei passando bastante. E, cara, também apresentar como se fosse um trabalho de escola, enfim, evita o básico que tem que ser feito ali, que deve ser evitado no caso, né? Então, trata como se fosse uma conversa. Eu acho que é a dica principal que eu posso trazer em relação a isso tudo. Além também de que cada slide tem que ter um propósito. Então, não crie o slide, não tem slide na sua apresentação só para encher linguiça, velho. Só aquele slide que, pô, não fala nada com nada, só uma frase de efeito que não tem nada a ver, sabe? Porra, eu sei que é bonito, só que não converte ali em venda, tá? Seu cliente quer algo prático e também metódico para ele aplicar. Lembre sempre, o empresário que tem sucesso, ele tem pouco tempo. Então, porra, para de encher linguiça, para também de botar coisa aqui só para deixar bonitinha. Claro, bonito é importante, mas o principal é o dinheiro do bolso do seu cliente final, tá? Sétima coisa, velho, até agora, apresentou a empresa, depois realmente de você terminar a apresentação, o nosso caso, tá aqui que a gente sempre faz por aqui, a gente não bota preços na apresentação, a gente não tem preços tabelados. Ah, tchau, por que você não tem preço tabelado? Porque cada caso é um caso. Cada empresa vai precisar de uma solução específica. É claro que no nosso lado, a gente também tem muito uma questão nossa de ter preços aqui que eu sei em média que um trabalho disso vai dar em média aqui um valor cheio de tanto, por exemplo. Só que nessa reunião a gente justamente faz questão de entender a nossa situação do cliente, pelo nosso SPIN inclusive, cara, para que a gente consiga realmente montar uma proposta específica por causa dele. Então, não vou querer entregar algo que o meu cliente não precisa, por exemplo, tá? Então, chegou essa etapa da reunião, etapa 7 da reunião. A gente vai fazer o que agora? Vai pedir 1 minuto para montar a proposta personalizada para o nosso cliente. Ou seja, fulano, você me dá 1 minuto? Vou montar uma proposta específica para o seu caso e depois também já te apresento que agora em seguida, pode ser? Pô, pode ser. Peguei a permissão do meu cliente para parar a apresentação, montar uma proposta para ele. Cara, de verdade, para a tela, para a reunião toda, pode até também desligar o microfone, enfim, também se quiser ficar conversando, pode ficar tranquilo, tá? Tem também, de novo, nesse canal também tem as reuniões também gravadas, se também quiser reassistir algo nessa linha. Parou isso, 8ª etapa, agora apresentar a proposta sem o preço exposto. O que isso quer dizer? Cara, seguinte, se você pegar aqui um documento do Google, que é como a gente faz inclusive, tá? Até também já te montado na aula anterior, dá uma olhada. Seguinte, se eu pegar aqui esse documento do Google, que é como a gente faz hoje em dia, tá? Totalmente com base no que a gente faz. Eu vou pedir 1 minuto para o meu cliente, vou começar a montar um documento do Google desse para o caso dele. É claro, já tem aqui uma base muito grande também no que a gente já faz, né? Qual entrega que é realizada e tudo mais. Então, o que a gente faz? Eu detalho aqui cada entrega sobre o meu trabalho. Então, geração de lead qualificado, entrega 2, entrega 3, além também da questão do prazo desse trabalho que vai ser acompanhamento de 6 meses, por exemplo. E deixo aqui o valor em aberto, deixo o valor realmente aqui sem nada, tá? Então, quando eu faço isso aqui, cara, eu vou realmente apresentar um pouco mais sobre o que eu pensei para o caso dele, qual que é o prazo e depois vou partir para a próxima etapa. A próxima etapa é separar os caminhos.
que quer dizer separar os caminhos, tá? Eu separar se a dúvida, a objeção que o cara vai ter vai ser sobre o preço ou sobre o serviço. Como é que eu faço isso aqui na prática? Seguinte, a gente realmente precisa fazer algo nessa linha, tá? Fulano, considerando 100% o fator financeiro e considerando que seja um valor acessível dentro da sua realidade, estamos fechados? O que eu faço com isso aqui, né, cara? Eu vou realmente entender. Fulano, isso aqui, você gostou disso aqui, velho? Tá dentro do que você tá buscando? Pô, Thiago, tá dentro. O que me pega aqui agora é o preço. Em resumo, é isso. Então, se eu entendi que ele gostou, cara, a questão financeira a gente se alinha. A gente parcela em tantas vezes aqui, dá uma entrada, depois parcela o restante também. Não importa. A questão toda é ele gostar do que eu apresentei para ele, tá? Fiz isso, agora realmente a gente faz toda essa questão aqui da separação e entende também a resposta dele. Se a resposta for, cara, nessa pergunta que a gente faz para ele, não sei, preciso pensar, tem que falar com minha esposa, qualquer coisa nessa linha, você sabe que fez cagada, velho. Por quê? Se o preço é acessível, vamos supor que o preço seja 0 para te contratar, e o cara tem que pensar, porra, velho, tu fez uma reunião muito ruim, bicho. Então, assim, o que acontece? Também tem que entender isso aqui. Essa pergunta te ajuda muito você a entender, cara, fui bem até agora ou não, tá? Se eu fui bem, se o cara realmente deu ok, que, porra, se o preço for acessível e vai fechar, show, você segue. Se não, se o cara deu uma objeção, você vai ter que retornar para entender o que aconteceu e depois resolver, tá? Como faz isso? É muito complexo, não vou te conseguir explicar aqui agora no vídeo, mas, em resumo, o que tem que ser feito é isso, beleza? Deu ok, você segue. 10ª coisa, mostrar o valor e ficar quieto. Quem falar primeiro perde, velho. Porra, para de ficar falando, para de dar o preço, justificar, cara, não tem que justificar nada. Dá o preço e espera o cara dar a resposta dele. É que nem o jogo xadrez, resumo. Dá a sua peça, a jogada do cara é a próxima jogada. Então, dê aqui o preço, ô fulano, o valor realmente pra gente ter o nosso trabalho aqui de 21 mil. Você pode pagar à vista ou também no cartão em 12 vezes. Fica quieto, velho. Fica exatamente assim, tá? Então, em resumo, é isso. 11ª coisa é fechamento. Fechamento, coisa muito importante, inclusive, tá? O Pix tem que ser na call. Ah, Thiago, vou te fazer aqui depois da call, cara. Depois eu paro e faço. Pô, velho, ele tá querendo fugir. Ele vai fugir, vai sair da reunião, não vai fazer nada, tá? Só é venda se o Pix cair durante a call, beleza? Se da call, sem fechar, esquece. Você perdeu a venda. Se você permitiu o seu cliente sair sem fechar, sabe que você fez merda, tá? Também tem a parte emocional. A parte emocional, cara, é uma parte que é bem simples, só para destacar aqui em resumo, mas você tem que estar no controle da venda. Quem toca a reunião é você, não o cliente. Então, se o cliente começa a te apressar, você vai remarcar essa reunião. Se o cliente falou que você pode seguir, mesmo sem um sócio ou esposa presente, se também isso acontecer, vai remarcar. O cliente não quer abrir o jogo com você, responder suas perguntas, né? Cara, você tem que destacar para ele que você está aqui para ajudar ele. Não é o contrário, ele está na reunião contigo porque ele tem uma dor que tem que ser resolvida, certo? Então não adianta também você fazer isso aqui, cara, e o cliente ficar subindo em cima de você, ficar montando, também não funciona, tá? Seu cliente também não pode sentir que você precisa dele, apesar de você às vezes precisar. Cara, às vezes você tem que fazer aquela venda para pagar a conta do mês, para pagar aqui o salário que está atrasado de alguém, para pagar qualquer coisa. Só que se você estiver na posição de vendedor desesperado, o cara vai falar, porra, mano, vou montar em cima de você e foda-se, vou fazer o que eu quero, sabe? Então, quem está na posição de poder, digamos assim, domina a call, tá? Então, isso também é uma coisa que acaba sendo muito importante também destacar. Em resumo, sobre a parte de vendas da reunião, é isso aqui, tá? Tem muita coisa que dá para ser aprofundada, muito sobre o spin selling, muito também sobre a questão também de objeções, sobre como passar o preço, qual o preço cobrar, inclusive. Então, se você tem qualquer dúvida dessa, também qualquer também outra dúvida que eu não mencionei para agora, né? E quer também ter a sua dúvida tirada, quer aprender bastante junto comigo, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, tem também acesso ao meu grupo gratuito, que eu faço amanhã aqui lives semanais pelo grupo, tá? É gratuito, você não paga nada, eu não vou te fazer um pitch, né? Nem nada, você não comprar nada. Se você quiser, é claro, dá pra gente fazer o trabalho, mas caso você queira só aprender, entra aqui no grupo aqui embaixo, você também vai aprender bastante, eu também te espero lá.